Olá, bem-vindo ao Devocional Noites em Claro. Não é surpresa para hoje que a comunicação entre as pessoas está cada vez mais rápida e mais efetiva. Poucos dias atrás vi um aparelho que permitia a tradução simultânea de um idioma, possibilitando então uma conversa entre uma americana de idioma inglês com uma japonesa. Vejam, possivelmente estamos vivendo a era da comunicação. No entanto, isso não quer dizer nada. Ouvir o que o outro está nos falando é uma coisa, mas entender é o que nós precisamos alcançar. Vivemos mais um telefone sem fio, na verdade. Algumas semanas atrás vi um discurso político de um deputado que discursava e defendia uma pauta muito necessária. Naquela mesma semana, outro movimento a favor da mesma pauta se pronunciou contra o deputado, alegando que ele, como deputado, não podia defender tais direitos, pois ele não fazia parte da classe defendida. Quero que vocês entendam bem e da melhor maneira o que eu trago a vocês. O assunto é sobre a Babel invertida, que nunca vivemos. Reparem que ambos estavam dizendo a mesma coisa, defendendo a mesma causa, mas um não quis entender o outro. Nos textos da Trienal C da nossa igreja, lemos dois textos referentes ao dia do Pentecostes, a Torre de Babel, em Gênesis 11, 1 a 9, e a descida do Espírito Santo em Atos 2, 1, 21. São textos que se conectam com a ação de Deus direta no ser humano. Em Gênesis, quando Noé saiu da arca, Deus abençoou ele e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ainda no tempo da Torre de Babel, os descendentes de Noé permaneciam debaixo dessa bênção e ordem também. E ainda havia a promessa do Messias, Jesus Cristo. Mas o povo quis agir sozinho. Decidiu ficar ali, no local chamado Siná. Logo, Deus precisou intervir e para isso confundiu a língua deles, de forma que cada grupo foi disperso pela sua própria língua. Agora, no Novo Testamento, nós lemos que depois da morte de Jesus, os discípulos se dispersaram. Logo depois de 8 dias, após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos discípulos em Jerusalém, onde aconteceu aquele episódio com Tomé. Depois disso, os discípulos se retiraram para Galiléia, assim como Jesus ordenou em Mateus 28, 10 e 16. E lá começaram a trabalhar. Alguns dias depois, antes da ascensão, Jesus ordena aos discípulos que retornassem a Jerusalém. E assim está escrito no relato de Atos 1 a 4. E comendo com eles, deu-lhes a seguinte ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Foram 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, onde receberam a ordem de não saírem de Jerusalém, ou seja, não se dispersem. E assim fizeram, tanto é que escolheram outro discípulo no lugar de Judas, Matias. E assim se completou o Pentecostes. E quando cumpriu os 50 dias, estavam todos reunidos quando ouviu-se um som, como de um vento tempestuoso, não se tratando de uma tempestade, mas se tratava do que nós chamamos de um eco, de origem inexplicável, como de um relâmpago no céu que se sabe de onde veio, mas não como veio. A fonte do som não se achava na casa onde estava, e nem na rua. Era como se Deus estivesse tocando um sino para a festa, convidando e chamando a todos os de fora também para participar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. O texto original nos dá a impressão de que o fogo veio numa espécie de cacho, que quando todos viram, ramificou e se distribuiu. E esse mesmo fogo pousou sobre cada um deles. E o fato delas pousarem não é como um pássaro que pousa, mas de pousar, morar, permanecer, sem tempo determinado. Mesmo que todos ouviram um som, como um sino que foi chamando as multidões, o fogo pousava sobre cada um deles individualmente. O Espírito Santo nunca enche as grandes multidões de uma vez. O Espírito Santo toma a cada um individualmente. Não havia formas ou medidas diferentes dessas línguas, certamente nos mostrando que o habitar do Espírito Santo não é diferente, maior ou menor, de uma pessoa para outra. Os dons, sim, são diferentes. Os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
Diante disso, podemos notar pontos aplicáveis à nossa vida. Primeiro, atualmente voltamos ao tempo antes da Torre de Babel, por conseguirmos conversar com todo o mundo, mas na realidade não somos capazes de entender o que os outros dizem. É a questão de interpretação. Como nos tempos do Novo Testamento temos uma Babel invertida, em que os discípulos falam a língua de todos. O Evangelho foi traduzido por diversas línguas, mas vivemos uma separação em que um pede paz, enquanto o outro briga pela paz. Um defende o direito do ser humano, mas para isso precisa atacar o outro, simplesmente por uma questão partidária, onde simplesmente poderiam cessar os ataques. Isso pode acontecer dentro da igreja. Somos uma unidade, a igreja. Isso nos define como crentes reunidos ao redor da palavra de Jesus. Muitas vezes nos confundimos e entramos num diálogo que o outro não entende. A igreja é formada por jovens, servas, leigos e crianças. Somos abastecidos pelo mesmo evangelho. Por isso, devemos olhar com um olhar de misericórdia e amor entre nós, membros do corpo de Cristo. Tudo isso para que não esqueçamos que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, conforme escrito em 2 Coríntios 5. Devemos lembrar que somos frutos desse Pentecostes e recebemos hoje a palavra de Deus que nos anuncia o amor e a paz para dias tão difíceis. Podemos ter uma consciência tranquila com Deus por meio da sua obra em Cristo Jesus. Por meio dela, somos libertos de toda acusação e condenação de nosso pecado. Agora o Espírito Santo nos preserva na palavra de Deus para a nossa salvação, e não só a nossa, mas do nosso irmão também. Em meio aos discursos, vamos sempre lembrar da reconciliação que Jesus faz entre nós e Deus, e agir em busca de uma reconciliação também a quem quer que seja o nosso próximo. Que Deus Espírito Santo nos conduza sempre de volta à sua palavra para ouvir sobre as suas misericórdias e ajude a corrigir a nossa vida para aprender a viver esse amor e assim ir ao encontro do nosso próximo em amor e harmonia.